Então, boa noite a todos. Boa noite. É sempre muito bom estarmos aqui nesta casa, pela qual a gente tem tanta admiração, respeito. Agradecer ao nosso irmão Henrique aí pelo convite que nos fez e, principalmente, pelo motivo pelo qual estamos aqui, né, para recordar os ensinamentos de Jesus. E na noite de hoje, nós vamos tratar esse tema, a eficácia da prece, a eficiência da prece, né? O nosso Mestre Jesus, ele assegurou claramente, né, no Evangelho, que tudo aquilo que a gente pedisse a ele, que nós acreditássemos que aquilo iria ser atendido e que de fato seria atendido. Pedi e obtereis. Né? Então tudo aquilo que pedirdes, né, crede que vos será concedido e será. Jesus falou claramente essa frase, né, com algumas variações, dependendo de Marcos, Mateus e Lucas, mas ele assegurou a eficiência da prece. Olha, é só você pedir que você vai obter. E a nossa irmã leu a mensagem aqui sobre a oração, né, e o trabalho. Porém, e nós sabemos que tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus falou é uma verdade absoluta. Tudo que Jesus falou a gente confirma nas nossas vidas, estudando, que aquilo é uma realidade. Porém, com relação a essa frase, tudo que você pedir você será concedido, tem alguma dificuldade. Por quê? Porque todos nós temos na nossa memória gravados alguma experiência que a gente já fez uma prece pedindo, é uma situação que a gente estava passando, às vezes questão de saúde, às vezes uma questão de trabalho, ou um conflito no relacionamento, ou uma pessoa querida nossa que a gente pediu, fez um pedido a Deus, a Jesus, porém ficamos com a impressão de que aquele pedido não foi atendido. Né? E aí a gente ouve frases, né? E às vezes a gente mesmo já pronunciou, a pessoa às vezes fala assim, puxa, eu tenho orado tanto, mas parece que Deus se esqueceu de mim. Não sei se vocês já ouviram alguém falar essa frase assim. Eu peço, mas... Outros chegam a dizer, né? Quanto mais eu rezo, não tem uma frase assim? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, ou mais problema aparece. E outros chegam a dizer assim, puxa, o fulano ali, nossa, eu tenho... Quando ele reza, ele faz uma oração, as coisas dão certo. Mas comigo, não sei porquê, parece que a minha prece é mais fraca. Né? Então vejam que essas três frases, que eu acredito que a maioria de nós já ouviu uma vez uma delas, assim, são contraditórias. Essas frases confrontam esse ensinamento de Jesus. Então nós vamos hoje procurar refletir sobre isso. Por quê que a humanidade, nós de maneira geral, ainda temos essa impressão de que nem sempre a prece é eficiente, que muitas vezes a gente pede e pede e pede de novo e a coisa não acontece. Como entender isso? Né? Então esse é o objetivo do nosso diálogo da noite de hoje, refletirmos sobre a eficiência da prece, porque nossas preces sempre são atendidas. Porém, nós temos a impressão que nem sempre são atendidas. Então nós vamos conversar um pouco sobre isso. Nós aprendemos tanto no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, quanto na obra O Livro dos Espíritos, que a prece tem três objetivos. Né? Vamos recordar quais são? O primeiro, pedir, ou dependendo da ordem, né? Pedir, louvar e agradecer. Então a prece são esses três objetivos. A gente simplesmente está louvando, reconhecendo a grandeza de Deus, a bondade de Deus, né? Como Deus é maravilhoso, fez esse planeta lindo, com a natureza, as pessoas de bem, um lugar como este aqui, né? Tantas pessoas do bem reunidas, a gente fica, nossa Deus, obrigado por me proporcionar um momento como esse. Está louvando, né? Agradecer, né, pelas bênçãos que a gente recebe, pelos pedidos que foram atendidos, pelas bênçãos que foram dadas para nós, sem a gente ter pedido, né? A gente tem água para beber, tem comida, tem um teto, tanta coisa para a gente agradecer. E o pedir, nós podemos dividir o pedir em duas partes. O pedir é aqueles pedidos que a gente faz para nós e os pedidos que a gente faz em favor de outras pessoas, né?
Esses pedidos que fazemos em favor de outras pessoas, eles caracterizam uma caridade. A caridade que nós estamos rogando a Deus, a Jesus, a providência divina, em favor de outras pessoas. Que é muito importante fazermos sempre essa caridade, essa prece. Porém, hoje, nós vamos tratar especificamente da prece, da eficácia da prece, quando nós pedimos alguma coisa para nós mesmos. Vamos tratar especificamente disso, tá bom? Nós vamos contar um caso de um amigo espírita que me contou essa história, e eu falei para ele, eu vou usar a sua história nas palestras. Ele falou, pode usar, não precisa dizer quem é ele, né? Ele diz o seguinte, que ele, assim, de repente, aconteceu uma situação que o vizinho dele, ele mora em casa, né? E na rua dele, um vizinho assim, próximo ao muro dele, assim, começou a fazer calúnias contra ele, falar mal dele, gratuitamente. Falou, mas de vez em quando vinha alguém comentar com ele, ó, o seu vizinho lá tá, ó, falando que você é isso, que você faz aquilo, que você é um ingrato, que você é fingido, e cada frase ele fala, meu Deus do céu. Aí ele, claro, um espírito, vamos orar. Começou a orar, Senhor, abençoe esse vizinho, que ele seja iluminado, que a vossa luz divina pacifique o coração dele, que ele se acalme. E orando, que é a recomendação de Jesus, orai pelos vossos inimigos. A gente não deve se considerar inimigo de ninguém, mas se alguém se considera nosso inimigo, é o nosso dever orar por ele. E ele começou a orar. E oração, um dia, 2 dias, uma semana, e nada do homem parar de falar mal dele. Ele falou, mas a minha prece não está funcionando, né? Não está dando certo, porque eu estou orando para ele. Aí ele contando reservadamente, conversando assim, entre amigos, ali, aí chega a hora que a gente começa a nossa prece, a gente pede tanto para ele ser abençoado, se acalmar, que não dá certo, nossas preces começam até a mudar, fala, Senhor, dá um jeito. Se esse vizinho não vai, muda para outro lugar, né? Ou eu mudo para outro lugar, porque não... E começou a pedir para dar um jeito no problema, para dar uma solução no problema. E nada mudava. Ou seja, a prece, as 2 preces dele, não estavam tendo eficiência. Ele orava, pedia para o vizinho se iluminar, se acalmar, se acerenar, e nada. Pedia para dar uma solução para o problema. Nada, não acontecia nada. Aí, ele aprendeu a oração que nós vamos estudar hoje. E nós damos um título para essa oração, um título informal. Se a gente for nas obras espíritas, a gente não vai encontrar essa denominação. Mas a gente dá esse título para ajudar a gente a perceber que é uma oração diferente de todas as outras. Nós vamos chamar essa oração de oração do autoconhecimento. É uma oração diferente de todas. A oração do autoconhecimento diz assim, a gente não vai pedir para Deus, para Jesus resolver nada o problema. Deixa o problema quieto lá acontecendo. A oração do autoconhecimento é assim, Senhor, me ajuda a enxergar o que eu tenho que aprender com essa situação que está acontecendo. Me ajuda a enxergar em mim mesmo o que eu preciso modificar para melhor que eu ainda não modifiquei. Que se isso está acontecendo, é uma razão de ser. Tem alguma coisa que eu preciso aprender, que ainda não estou aprendendo. E ainda mais porque a situação persiste, ela está persistindo. Então tem alguma coisa que eu preciso aprender nessa situação que eu não estou aprendendo, não estou enxergando. Por isso que eu sofro, fico angustiado, incomodado. O que eu preciso mudar em mim para melhor? Aí a oração do autoconhecimento, a eficiência, gente, ó, altíssima. A eficiência da prece do autoconhecimento é altíssima. Quando a gente faz essa prece, sempre a resposta vem. E ele ouviu claramente, no seu campo mental, por meio da inspiração, né? O que é inspiração? A gente não ouve uma voz de alguém falar, vem uma ideia, né, na nossa mente. Vem uma ideia, assim, a gente lembra de coisas que antes a gente não pensava. E o que ele contou? Ele falou, olha, sabe quando eu fiz essa prece, o que veio na hora, não passou minutos, na hora veio na minha mente, que ele fazia a mesma coisa que o vizinho dele fazia.
Ele tem 3 irmãs, casadas as 3, né? E ele implicou com um dos cunhados. Ele não gostava daquele cunhado. Ele achava o cunhado acomodado, achava o cunhado, sei lá, ele tinha complicação com o cunhado. E ele vivia falando mal do cunhado para as irmãs. Não, mas não é possível. Olha lá, os outros 2 são assim, são bacanas, mas esse daí não tem jeito. E ele mesmo fazia essas intrigas. Ele falou, meu Deus, estou fazendo isso há tantos anos, eu nem percebi que eu fazia isso. Se ele ficar sabendo que eu falo mal dele, ele deve estar sentindo a mesma coisa que eu estou sentindo, alguém quando fala mal da gente. Aí ele falou, será? Será que se eu parar de falar mal do meu cunhado, o meu vizinho vai parar de falar mal de mim? Porque aí é uma experiência quase que científica, né, Rita? Comprovar. Porque se o que eu tenho que aprender, isso está acontecendo, é para eu me corrigir, então se eu me corrigir, a causa daquela situação deve mudar. Eu falo, não acredito que esse negócio vai funcionar assim, mas eu vou fazer. Aí ele começou a se vigiar, prestar atenção. Eu falei, eu vou mudar. Eu vou assumir um compromisso de hoje em diante, não vou mais abrir a boca para falar nenhuma palavra negativa contra o meu cunhado. E aí parou. Vinha aquela vontade assim, não, segura, né? Nos encontros familiares, as irmãs começaram a notar. Falei, gente, o homem agora, né? E quando ele começou a parar de falar, de criticar o cunhado, aconteceu uma coisa interessante. Ele começou a perceber as qualidades do cunhado, que de fato ele tem, mas ele não enxergava. Fala, puxa, meu cunhado é isso, aquilo e tal, mas ele é um pai excelente. Ele é um pai dedicado para os filhos. Eu sempre vejo ele conversando com os filhos, ele que leva na escola, ele que busca. Eu nunca comentei nada positivo sobre ele. Ele começou a fazer comentários positivos do cunhado. Aí as irmãs falam, meu Deus, o que está acontecendo com ele? Ele mudou, de fato. Ele mudou o comportamento. Aí aconteceu uma coisa interessante. Quando ele se corrigiu de tratar mal, falar mal do cunhado, nesse processo de se vigiar, de não falar mal, ele percebeu outra coisa. Que ele tinha isso como um comportamento também no trabalho. E no trabalho ele falava mal também de algumas pessoas. Então eu falei, gente, ele não percebia, porque às vezes a gente faz isso, né? A maledicência, falar mal de alguém, a gente nem percebe que falou. Às vezes num papo assim, um fala mal, você fala, é isso mesmo, aí você também fala. A gente não... Parece que está aceito culturalmente, né? Parece que não está fazendo nada de errado. E aí ele percebeu que no trabalho ele também tinha esse comportamento. Na hora do cafezinho, dos intervalos, né? Tinha aquela rodinha lá, você viu o fulano, mas esse cara destoa de todo mundo, e falava mal dele. Falou, meu Deus, ele não tinha consciência de que ele tinha esse comportamento de falar mal dos outros. Era quase que um vício, e ele não sabia, não percebia. Ele falou, aí ele se corrigiu também com relação ao colega de trabalho. Aí ele mudou, né? Então aquela experiência aconteceu para ele como se fosse uma forma de um espelho, assim, né? Ele olhou naquele espelho e ele viu uma coisa tão desagradável que era ele que fazia também. Então aquela experiência que ele foi submetido tinha um objetivo: fazer ele enxergar que ele tinha aquele comportamento e que aquele comportamento causava dor nos outros, causava sofrimento nos outros e que ele deveria se corrigir. Então, Deus permite que esse vizinho fale mal dele para ajudar ele, não é para puni-lo. E na hora que ele enxergou isso, que ele passou a não só não falar mal do cunhado, mas como a falar bem do cunhado, que de fato o cunhado tinha aquelas virtudes, que ele nunca citou, só falava dos defeitos. E quando ele passou também a tomar cuidado no trabalho, não mais criticar ninguém, o que aconteceu? O vizinho parou de falar mal. Mas não é possível, isso é uma experiência científica. Ele não teve nenhuma conversa com o vizinho, ó, vizinho, para de falar mal de mim. Ele não teve nada. O vizinho parou de falar mal dele. Aí a gente para pensar, olha a eficácia da prece. Se a gente ficar pedindo, Senhor, dá um jeito nesse vizinho. Por quê?
Porque aquela experiência tem uma finalidade, tem um objetivo benéfico para aquela pessoa ou para nós. E assim também é conosco. As experiências desagradáveis que a vida nos apresenta, elas têm um objetivo. E esse objetivo é nos fazer pessoas melhores, nos tornar pessoas melhores. Porque Deus não castiga. Às vezes a gente pensa assim, nossa, esse vizinho, tem gente falando, eu devo ter jogado, como é que fala? Pedra na cruz. Eu devo ter jogado pedra na cruz, não é possível, esse homem está falando mal de mim, eu não fiz nada. Veja que é uma posição já de certo vitimismo, né? Ah, já sei, esse aqui deve ter sido alguém na minha encarnação passada, que era éramos inimigos, e agora, sem eu ter feito nada para ele está falando mal de mim. A gente arruma 1000 explicações, menos querer se corrigir. E essa é a única que importa. Não é interessante isso, gente? É a prece do autoconhecimento. A gente pede a Jesus, a Deus, não pede nada para ele resolver nada. Olha que mudança. Ele pede para a gente, Senhor, me ajude a enxergar dentro de mim. Para que eu estou passando por isso aí, por essa situação? O que eu tenho que aprender sobre eu mesmo e mudar em mim que eu ainda não mudei? E quando eu mudar, não há mais necessidade de passar essa experiência. Então vejam que quando a gente faz o pedido certo, a prece tem uma eficácia maravilhosa. A resposta, às vezes, é instantânea, vem na mesma hora. E aí cabe a gente mesmo se corrigir e aquilo tudo se modifica. Algumas vezes, como nós sabemos, antes de nós encarnarmos, nós mesmos participamos do planejamento da nossa encarnação. É provável, como nós que somos espíritos, é provável que todos nós aqui participamos. Antes de encarnar, chega o nosso mentor, olha, sua programação é isso aqui, tá? O que você acha? A gente dá um espetáculo aqui, né? Deixa eu fazer isso aqui. Não, você não vai dar conta, eles nem tiram. Tem hora que a gente está mais corajoso, né, Rodolfo? Não, eu quero fazer isso, eu vou fundar um centro, eu vou falar, calma, meu irmão, vai mais devagar. E aí eles programam o seguinte, aí a gente programa, fala, olha, na encarnação passada, um exemplo, né? A pessoa foi um empresário, tinha muitos funcionários, e era aquele linha dura, tratava as pessoas com rispidez, não obedeceu, demitia, dava aquela bronca na frente de todo mundo. Aí na hora do planejamento da encarnação, a gente já fez um curso lá no mundo espiritual, não, acho que eu vou precisar passar por essa experiência numa situação inversa. Eu que vou ter um chefe difícil, não como castigo, que Deus não castiga, mas é para eu sentir a dor que eu causei nos outros. E quando essa dor fica gravada na alma, nunca mais eu vou querer fazer isso com ninguém. Aí a pessoa encarna, aí vai para aqui, faz o curso, forma, não sei o quê, lá, arruma um emprego e pá, tá lá o chefe. Fulano, eu não te expliquei que você está fazendo tudo errado. E dá aquela bronca humilhando na frente dos outros. Aí a gente começa a raiva. Aí nós começamos as nossas orações. Senhor, ilumina o meu patrão, que ele seja feliz, que ele seja abençoado, que ele se acalme. E passa 1 mês, 2 meses, 5 meses, e ele continua linha dura. Aí a gente muda a prece. Senhor, dá um jeito. Ou esse patrão troca o patrão, vem o irmão dele, o outro, ou eu me arrumo outro emprego para ir para outro lugar. Deus, resolve o meu problema, resolve esse problema aí para mim. Passa mais 1 mês, 2 meses, nada. Aí quando a gente faz a prece do autoconhecimento, a eficácia é altíssima. Senhor, me ajuda a enxergar. Para que eu estou passando por essa situação aqui? O que é que eu tenho que aprender aqui com essa experiência de ser submetido a uma pessoa ríspida, que me causa constrangimento, até humilhação? O que eu tenho para aprender aqui? O que eu tenho que mudar em mim mesmo? Aí quando a gente faz essa prece, a resposta vem na nossa mente. Olha, esse cara é você. Não tem a música do Roberto Carlos, esse cara sou eu? Esse cara era você na encarnação passada. Você que pediu para estar aqui nesse lugar. Para você sentir a dor que você causou nos outros. E agora que você está sentindo essa dor, nunca mais você vai querer fazer isso. Você está vendo tanto que é ruim.
ser tratado, humilhado, com aspereza. Então, ao invés de você ficar igual todo mundo, falando mal do patrão, né? Não estou falando essa palavra patrão, você nem se usa mais essa palavra. O chefe, né? Sei lá. Quando vocês reúnem no café, os colegas, esse cara é um bruto, um grosseirão. Cada um aquelas palavrinhas, né? Ao invés de falar mal dele, por que você não começa a orar por ele? Às vezes você não sabe as dificuldades que ele passa para conseguir manter o salário de todo mundo. Às vezes ele está com dificuldade, vocês não sabem. Às vezes ele tem dificuldade em casa, aí vem e ele não tem o autoequilíbrio, acaba tratando mal vocês. Então vamos, ao invés de quando ele pedir para fazer uma coisa, né? Quando você está com uma situação de desagrado com a pessoa, ele pede para você fazer 5 coisas que dá para fazer em uma semana. Aí você começa a enrolar, faz em 2 semanas, em 3 semanas. Ao invés de você fazer isso, se ele te pedir 5, faça 10. Seja solidário, não liga para isso. Que você tem que treinar em você a humildade. Você mesmo que pediu. Então, como é que a gente vai esperar uma eficácia numa prece, onde a gente está pedindo para Jesus afastar da gente uma situação que foi planejada e que a gente pediu para a gente passar? Por isso que a prece parece que está sendo eficiente. Mas a gente precisa passar por aquilo, não é por castigo, não é por punição, porque Deus não pune, Deus não castiga. É uma experiência educativa, para a gente educar nossa alma, para a gente sentir a dor que a gente causou no outro. E fazer a experiência da humildade, se submeter àquilo, começar a desejar o bem da pessoa que é a causadora daquilo, e tratá-lo bem. Então, se ele pediu para fazer 5 coisas em uma semana, faça 10. Olhe para ele com um olhar de compaixão, não de revolta. Aí quando você começa a tratar bem aquela pessoa, acontece algo muito interessante. Eu já acompanhei casos assim. Até na visita no sócio-educativo aqui, os jovens também, a gente orienta eles para eles orarem pelos agentes, né? Aí quando você começa a orar pelo outro, desejar o bem do outro, aquela pessoa olha nos seus olhos e ele percebe. Fala, gente, o olhar dele para mim mudou. Ele me trata agora com um olhar assim de amorosidade. Eu não vejo mais aquela raiva que eu via nele antes. E aí, o chefe começa a tratar aquela pessoa melhor do que os outros. Fala, o jeito dele comigo é diferente. E se tiver, às vezes, uma chance de uma promoção, de indicar alguém, vai chamar aquela pessoa. Porque ele sente a energia, o olhar que aquela pessoa não está desejando o mal dele. Aí você fala, pronto, já resolvi meu problema, já aprendi o que tinha que aprender. Eu já vi que realmente é muito ruim quando alguém que está numa posição de poder sobre você te trata mal. Isso eu nunca mais vou esquecer. Já aprendi, já me corrigi, eu tive que treinar aqui o quê? Aprender, desenvolver o quê? Fale mais alto. A humildade. Essa experiência eu aprendi, eu cresci em humildade. Hoje eu ouço ele falar, eu não fico mais com raiva, eu tenho compaixão dele. Eu sei que ele deve estar transtornado, com dificuldades. Mas para mim foi bom, agora eu sou mais humilde do que eu era antes. Agora pronto, agora pode mudar de emprego. Porque o que eu tinha para aprender ali, eu aprendi. Aí às vezes surge um convite para você ir para outro emprego. Mas às vezes nem precisa mais, porque você não está mais com um problema. O problema não era ele, o problema era a gente. Não é interessante isso, gente? Como que isso muda completamente a perspectiva de uma prece? E que não tem problema nenhum que a gente precisa ficar pedindo para Deus resolver. A única coisa que precisa ser resolvida é o quê? É o que a gente precisa resolver? A gente. As coisas que precisam ser consertadas no mundo estão dentro de nós. Por isso que essa prece, que nós chamamos de prece do autoconhecimento, ela tem uma eficácia altíssima. A gente não está pedindo para Deus, para Jesus, para os Espíritos Superiores resolver problema nenhum. Não é que a gente não possa pedir isso, gente. Claro que pode. A gente pode pedir ajuda para resolver os problemas. Tudo isso é natural. Mas o que a gente está propondo é que nós acrescentemos às nossas preces esse pedido. Porque esse é o que faz toda a diferença.
Esse a eficácia é alta, esse a gente vê o resultado. Porque não precisa trocar o chefe, não precisa trocar o vizinho, não precisa mudar nada. É só a gente olhar para nós e perceber condutas nossas que precisam ser melhoradas. Aí quando a gente melhora dentro, melhora fora. Aí fora pode acontecer que o chefe muda, ou que a gente muda de empresa, ou não muda, mas não tem mais problema. O que a gente tinha que aprender, nós aprendemos. Né? Essa prece que a gente faz do autoconhecimento, ela é muito importante. E nós vamos contar aqui uma historinha infantil, a gente já contou há muito tempo aqui mesmo, muitos anos. Mas assim, só para ajudar a gente a fixar essa ideia, para a gente não esquecer dessa prece do autoconhecimento. Vamos contar uma historinha infantil, que na verdade é uma anedota infantil, mas não se preocupem não, ela tem... Porque Centro Espírita não é lugar para contar anedota, né? Mas esse conteúdo dá para apresentar. Diz que um homem, ele era muito religioso, ele tinha uma fé muito grande em Deus, muito bem sucedido, né, profissionalmente, na família, e uma fé em Deus. Então, uma vez por ano, ele fazia uma seguinte experiência. Ele entrava no meio de uma mata virgem, assim, numa floresta, e ficava 2, 3 dias sozinho. Andava no meio daquelas trilhas, montava um acampamentozinho, dormia, para mostrar a fé em Deus, para que estava protegido, né? E passado aqueles 2, 3 dias, se sentia mais fortalecido, ele orava, nunca acontecia nada com ele, né? Muitos anos ele fazendo aquilo, mas dessa vez aconteceu alguma coisa. Ele estava andando no meio da mata, assim, na floresta, aí ele viu, vindo no sentido oposto ao dele, né, caminhando na direção dele, uma onça. Aí na hora que ele olhou, que ele viu a onça, falou, e agora? Deu aquela paralisia, falou, não adianta nem correr, eu não vou correr mais do que essa onça. Ele falou, só tem um jeito aqui, é recorrer à prece, à oração. Aí ele se colocou de joelhos ali no meio da mata, naquela trilhazinha, juntou as duas mãos assim e começou, Jesus, Deus, dá um jeito, faz essa onça desaparecer. Faz com que essa onça suma daqui, e orando, orando, com o olho fechado, aquela fé, e orando, orando. Aí ele viu aquele silêncio. Ué, será que essa onça foi embora? Aí ele abre o olho assim para dar uma olhadinha, quando vê, a onça está na frente dele, de joelhos também, as duas patas da frente assim no chão, e as outras duas patas assim, como se estivesse orando, né? Aí ele falou para a onça assim, ué, onça, você também sabe orar? Aí a onça, claro, eu sei orar, eu também sou filho de Deus. Ele falou, mas você está orando para quê? Você está pedindo alguma coisa para Deus? Eu, não, eu estou fazendo uma prece de agradecimento. Eu estou agradecendo a Deus pela refeição que Ele me mandou. Desculpa, gente, deixa eu pegar a água aqui. É aqui, né? Pronto. Mas por que eu gosto dessa anedota infantil? Não tem nada demais, né, a gente falar no ambiente espiritual, né? Mas por que eu gosto dela? Porque as nossas preces são igual desse homem. A maioria das vezes. Senhor, dá um jeito, faça com que essa onça desapareça. Faça com que o vizinho mude. Faça com que mude meu chefe. Faça com que essa doença desapareça. Não é assim nossas preces? Só que a onça, na perspectiva dela, estava tudo certo. Ela tem um papel a cumprir ali, né? Então essa prece da gente pedir para a onça desaparecer, e a onça simboliza o quê? Os desafios que a vida nos apresenta, né? Então essa imagem da gente ficar assim de joelho pedindo para desaparecer a onça fala, olha, eu também sou filho de Deus, estou cumprindo um papel que Deus me deu. Aquele vizinho estava, sem ter consciência, né, ter aquela atitude, estava cumprindo um papel, que é servir de instrumento incômodo para aquela pessoa perceber que ele era também uma pessoa que tinha maledicência, ele não tinha consciência disso. Aquele chefe que tratava com rigor, com excesso de disciplina, estava cumprindo um papel educativo, desagradável,
mas estava. Sem ter consciência, ele ajudou aquela pessoa que estava na posição ali a despertar a sua consciência, se corrigir, crescer em humildade e se libertar do sofrimento. Então, quando uma pessoa gritava com ele, dava uma bronca, ele não sofria mais, falava, ele não está bem. Você muda o olhar sobre o outro. Ele não está bem. Uma pessoa que faz isso, chega aqui, grita, faz escândalo, essa pessoa não está bem. Ela merece mais a nossa compaixão do que a raiva, a nossa revolta. Aí a pessoa se pacifica. Então a prece do autoconhecimento, ela tem esse diferencial enorme. Para mim, eu considero enorme. A doença, né? Um amigo nosso, também espírita, é bom que no meio nosso também a gente tem exemplos de tudo. Ele foi internado, né, com uma situação de saúde, e aí nós fomos, um colega e eu, fomos lá transmitir o passe para ele, no hospital, né? Aí antes de entrar, antes de abrir a porta, ele falou, olha, vamos nos preparar, porque situação de doença, a pessoa normalmente está abatida, desanimada, então a gente tem que preparar, fazer uma oração, uma leitura, para levantar o ânimo dele e tal. Aí entramos lá, e de fato, quando a gente entrou, ele estava meio abatido, que é normal, né? Aí conversamos, aquele diálogo fraterno, tudo, e aí, vamos transmitir o passe? Vamos. Aí estamos lá transmitindo o passe, aí o meu amigo que fez a prece falou, no meio da prece, entre outras coisas que ele pediu, ele falou assim, Senhor, que o nosso irmão saiba aproveitar bem essa experiência. E eu, de olho fechado, já vi aquela interrogação, saiba aproveitar bem? Eu achei que ele ia pedir para mandar a onça embora, né? Falar, Senhor, cura esse irmão, faz com que essa doença desapareça, com que essa onça saia daqui. Ele falou, não, Senhor, ilumina o nosso irmão, fortaleça, e que ele saiba aproveitar essa experiência. Aí na hora eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Não falei nada. Aí fomos embora. Quando a gente voltou uma semana depois, falou, vamos entrar, ele já está aqui mais uma semana, já deve estar mais abatido, talvez o quadro. Quando a gente entra, abre a porta, olhar brilhando, aquele olho brilhando, sorriso. Eu falei, como é que você está? Estou bem, graças a Deus, estou muito bem. Mas estava com aquelas acessos, né? Com aqueles acessos, aquelas mangueirinhas. Eu falei, gente, a gente veio trazer assim, uma esperança para ele, e ele falando, estava melhor do que a gente. Eu estou ótimo, graças a Deus. Eu falei, mas conta aí pra gente como é que foi. Falei, depois que vocês vieram semana passada, né? Aí isso ele não falou na hora, diante de nós dois. Depois ele me contou. Ele falou, ali, naquela hora que ele falou que eu posso aproveitar, eu falei, mas o que é isso? Que prece que é essa? Eu achei que vocês vinham aqui pedir para Deus me curar, tirar minha doença, para eu aproveitar. Ele me contando reservadamente. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Mas aproveitar como? Estou doente, eu quero ir para casa. E aí ele se lembrou do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Fora da caridade não há salvação. Falou, mas eu vou fazer caridade aqui no hospital? Aí ele falou, por que não? Aí ele começou a prática da oração. Antes ele estava orando, a prece dele era uma só. Senhor, faz com que essa minha doença desapareça. Senhor, faz com que essa doença suma. Senhor, faz com que essa onça vá embora. É a prece que todos nós fazemos. Não tem problema nenhum fazer essa prece. Mas a gente não pode ficar só nela. E aí ele começou a pedir para Jesus abençoar todos os médicos, os enfermeiros, o pessoal da faxina, da limpeza, os outros doentes, pedindo por todos os outros, não pedindo só por ele. Aí a coisa começou a melhorar. E aí ele lembrou também, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, Senhor, cura primeiro a minha alma, antes de curar o meu corpo. E fez a prece do autoconhecimento. Senhor, me ajuda a enxergar para que eu vim parar aqui nesse hospital. O que eu tenho que melhorar em mim? Ou o que eu tenho que aprender com essa experiência? Olha aí a prece do autoconhecimento. Essa prece, gente, ela tem uma eficácia altíssima. Quando ele fez essa prece, quando ele estava só pedindo para a onça ir embora, ou seja, para a doença ir embora, estava lá. Claro que estava ajudando a melhorar, mas não tinha resolvido. Quando ele fez essa prece, Senhor, para que eu estou aqui?
Eu vim parar nesse hospital para quê? Não é por quê, não é a causa. É qual é o objetivo. Para quê? Eu tenho que aprender sobre eu mesmo. O que eu tenho que melhorar, mudar? Aí quando ele fez essa prece, na mesma hora veio a resposta. Falou, olha, você tem muito conhecimento espiritual, mas está vivendo uma vida muito materialista. Você não está vivendo bem. Você está com muita ansiedade no trabalho profissional, você está tendo um excesso de trabalho profissional, às vezes é necessário mesmo, né? Mas no caso dele, ele estava exagerando, e ele chegava em casa e ele não conseguia desligar mentalmente do trabalho, dos problemas do trabalho, e olhava para a esposa e não enxergava a esposa, olhava para os filhos e não enxergava os filhos, não interagia, não estava tendo mais qualidade de vida familiar. Ele estava se descuidando de alguns aspectos da vida espiritual, a frequência que ele tinha nos compromissos espirituais diminuiu. Ele falou, meu Deus, realmente, com todo esse conhecimento espiritual que eu tenho, eu não estou vivendo bem espiritualmente. Eu preciso mudar. Eu preciso me corrigir. Ele não tinha mais diálogo nem com a esposa, nem com os filhos. Aí quando a esposa chegava para visitar ele, né? Aí ele falou para ela, oh meu bem, você me perdoa, viu, pelo meu jeito, eu te amo. Aí a esposa, que isso, você não vai morrer não. Ele começou tanto tempo que ele não falava eu te amo, que ela assustou. Calma, você não vai morrer não. E os filhos também, ele começou a abraçar os filhos, eu te amo, meus filhos. Ele não falava mais isso. Se deixou levar, e essas coisas que às vezes a gente se deixa levar, é tanta pressão da vida, trabalho, demandas e tal, que você vai, quando vê, a gente não para ficar quieto, para fazer um balanço como a gente está vivendo a vida, daqui a um pouco você não está vivendo bem. E a doença veio para salvá-lo, porque obrigou ele a parar, para dar tempo para pensar, para refletir, para fazer a prece do autoconhecimento. Senhor, me ajuda a enxergar para que eu vim parar aqui. Aí ele enxergou, eu vim parar aqui, você precisava parar para fazer uma análise da sua vida. Você não conseguia parar, então a gente te ajudou a você parar. Deixou essa visita da doença. E agora que você parou e não só ficou pedindo para a onça ir embora, porque essa onça tem um objetivo, quando você fez o pedido para aproveitar a experiência que você está aqui, para enxergar o que você tem, você enxergou. Agora você vai retomar a sua vida de uma forma mais equilibrada, mais serena, com um pouco mais de amorosidade com a sua família, que você estava se afastando disso. Aí quando ele enxergou isso, falou, graças a Deus que eu fiquei doente. Porque senão ele ia viver a vida toda assim e desencarnar. E quando chegasse lá no mundo espiritual, que ia enxergar que ele não viveu bem a vida. Então veja que a doença, que aparentemente, nossa, Deus está me castigando. Por que Deus está fazendo isso comigo? Deus está punindo? Não tem nada disso. Deus permite que a gente passe por uma experiência dessa, no caso da doença, para curar a alma. A gente vai em busca da cura da enfermidade, mas nessa busca da cura da dor, a verdadeira cura é a da alma. Porém, é importante fazer essa prece do autoconhecimento. Senão lá os médicos dão um remédio, fazem a cirurgia, tiram o tumorzinho lá, então você volta para casa do mesmo jeito. Vai acontecer outra situação, até a gente se enxergar que a gente tem que mudar. Aí quando a gente muda, o que aconteceu com a doença? Foi embora, não precisava mais. O papel dela, o papel daquela onça era só esse. Fazer ele parar daquela vida agitada, sem ele perceber daquela vida desequilibrada, que ele não percebia que estava. Se acalmou, voltou a ter mais afinidade, mais convívio com a família, com a mulher, no trabalho também, começou a ter mais fé. E quando a gente fica muito angustiado, quando a ansiedade atinge níveis exagerados, que a ansiedade é normal, nós somos seres humanos, mas quando ela atinge níveis exagerados, é questão de fé. A nossa fé não anda bem. Se a gente acredita que Deus é um Pai amoroso, que tanto que Deus é amoroso, que olha o tamanho do amor de Deus. Que nome que a gente dá para o tamanho do amor de Deus? Infinito. Se Deus tem um amor infinito, por que a gente vai ficar com tanto medo do dia de amanhã? Deus é um Pai de amor. Vai dar tudo certo. Sempre deu certo. Se a gente olhar
para trás, né? Nós que temos mais idade, todos nós já passamos por várias dificuldades e tudo se resolveu, tudo deu certo. Hoje a gente está aqui. E vão aparecer coisas novas e vai dar certo também, porque Deus é um Pai amoroso, um Pai justo, um Pai bom. Então, se a gente deixa ser dominado pela ansiedade de forma exagerada, ao ponto da nossa mente não conseguir pensar em mais nada, é a falta de fé. Então, a gente está na religião, tem uma religião, mas não tem fé. Então, a sua religião precisa ser aprofundada, né? A gente entrou na religião. Lembra que a gente falou uma vez aqui? A gente entrou na religião, pôs o pé na religião, mas falta agora a religião entrar na gente. Na hora que eu começo a ter fé, eu tenho certeza que a nossa irmã Meimei está cuidando de todos nós, está cuidando desse ambiente, a gente se acalma, fala, não, eu tenho certeza, isso aqui não é uma possibilidade. Nossa irmã cuida de tudo, isso dá calma, a nossa ansiedade diminui. Né? De vez em quando a gente vai ter uma ansiedade aqui e ali, isso faz parte, não tem jeito, né? Nós somos seres humanos ainda num estágio evolutivo que a gente se depara com situações que nos acionam a ansiedade. Porém, ela não pode ser exagerada e nem prolongada. Aí não, aí é falta de fé. Cadê o nosso conhecimento espiritual? Temos que trazer ele para dentro de nós e falar, não, vai dar certo, eu estou fazendo a minha parte. A gente tem que ter consciência, porque a gente não pode também, né, sentar no sofá, não, vai dar tudo certo, confio em Deus. Não é isso. Eu estou fazendo a minha parte, então por isso eu confio que vai dar tudo certo. Se eu estou fazendo a minha parte, estou fazendo o meu melhor, vamos acalmar, confiar que tudo vai dar certo. Que as coisas vão acontecer da melhor forma possível. Que as experiências difíceis da vida, as onças que aparecem, elas têm um objetivo. Então, nenhum de nós passa por experiências desafiadoras por um acidente, uma casualidade, uma coisa assim, ao acaso. Tudo tem uma razão de ser. Né? Então, vamos recordar os 3 exemplos que a gente deu. Né? Aquele irmão nosso, o vizinho começou a falar mal dele. Né? Uma situação super chata, super desagradável. E ele pediu, nas suas preces, para abençoar o vizinho, depois pediu a prece da onça, Senhor, dá um jeitinho, né? Ou esse vizinho muda, ou eu mudo. Nada. Quando ele fez a prece do autoconhecimento, o que eu tenho que aprender, o que eu tenho que me melhorar? Aí ele enxergou que ele era aquele cara. Ele fazia igualzinho, só que ele não percebia. Ele tratava mal, falava mal do cunhado, aí ele se corrigiu, depois falava mal do colega de trabalho, se corrigiu. Quando ele se corrigiu, ele passou a se autodisciplinar, prestar atenção para não falar mal dos outros, o vizinho parou de falar mal dele. Assim também, esse exemplo, né, que nós vimos agora, de uma pessoa no hospital, no primeiro pedido, que é normal, que todos nós fazemos, né, eu faço também, pareceu uma dor, Senhor, tira essa onça daqui. No primeiro momento a gente quer ficar livre do problema, é o nosso instinto de sobrevivência, né? A gente quer que aquilo suma. Mas se ele não sumiu, então tem uma razão dele estar aí. Aí tem que passar para a segunda prece, do autoconhecimento. Senhor, pedir para sumir. Se não sumiu, eu sei que ela tem um papel a cumprir aqui. Então me ajuda a enxergar, porque eu não estou vendo. Eu estou cego, não estou enxergando. O que é que eu tenho que aprender? Aí na hora que você aprende, nossa, eu não estou vivendo a vida bem. Eu não estou tendo aquele ambiente de momentos de alegria com a minha família. Eu estou muito ansioso. Aí eu me reequilibrei, me acalmei. Aí saí do hospital e agradeço a Deus por essa doença. Graças a ela, essa doença que atingiu o meu corpo, curou a minha alma. Agora eu vou voltar para casa uma pessoa mais equilibrada. E o outro exemplo, qual que foi mesmo, gente? Do patrão severo, né? Aquele patrão que ofendia, que humilhava, e que a gente pediu para a mesma prece da onça, Senhor, dá um jeito nesse patrão, nesse chefe, ele vai para outro canto. Nos momentos de raiva, ninguém nem sabe que jeito que ele pede para ele sumir. Ele dá um jeito de ele sumir, nada. Ele arruma um outro emprego para ir para outro lugar, nada.
Fala, então a prece não funciona. Claro que funciona, só que a gente está pedindo para que Deus mude uma coisa que está fora do combinado. A gente combinou que precisava passar por aquilo. Aí na hora que chega o momento de passar por aquela experiência, que é que cancela tudo, que muda. Por isso que a prece, aparentemente, não tem eficiência. Porque a gente está pedindo para fugir de uma lição que a gente tem que aprender. Falar, como é que nós, que somos pais, por exemplo, né? Quando um filho tem uma lição para fazer da escola, ele fala, pai, eu não quero fazer essa lição. Não, você vai fazer. Eu te ajudo, mas você vai fazer. Porque você precisa aprender aquela lição. Então o pai, ele se impõe ao filho para que ele aprenda a lição. Imagine se nós pais, quando o filho fala, não quero fazer dever de casa não. Esse negócio de fazer lição, isso aqui cansa. Tá bom, meu filhinho, então não precisa fazer nada não. Guarda tudo. Isso ia ser bom para ele? Ia ser um desastre. Esse Deus que é amoroso não ia fazer isso com a gente também. A gente pedir para, Deus, não queria passar por essa lição. Meu filho, você precisa passar. Você precisa aprender. É só para isso, eu não estou te castigando, eu te amo. Você precisa passar, aprender essa lição, você tem que fazer a lição de casa. E aí a gente olha para dentro de nós, e pedimos para Deus nos ajudar a enxergar, no caso do patrão Severo, né? Ele enxergou que ele precisava se tornar uma pessoa mais humilde. Ele enxergou, e talvez tenha se lembrado, que na encarnação passada, esse cara sou eu, ele era daquele jeito, então agora ele está conhecendo a dor que ele causava no outro. E agora então ele passa a orar pelo chefe, pedindo a Jesus que o abençoe, passa a ser mais solidário com ele, ajudar, olhar para ele com um olhar de respeito, o problema está resolvido, sem que nada tenha mudado. Isso que é interessante. O patrão não mudou, ele mudou primeiro, depois o patrão mudou com ele. No hospital, antes da cura, ele mudou. Quando a gente muda, aí o mundo exterior muda também. Em geral, a gente fica pedindo para Deus, para Jesus, os anjos da guarda, para a Meimei, para mudar lá fora, para depois a gente mudar aqui dentro. Quando a prece do autoconhecimento, ela nos mostra o que precisa ser mudado no mundo. É eu. Cada um falando para si mesmo. E quando a gente muda o nosso mundo interior, naturalmente muda o mundo exterior, porque aquilo não nos incomoda mais como incomodava. Quando a gente muda. Então aí sim a gente pode compreender, perceber e vivenciar a eficácia da prece. Tudo que pedirdes em prece, crede que vos será concedido e será. E aí realmente é cedido. Mas a gente não pode pedir coisas para nós que são contrárias ao que está programado para a gente mesmo fazer, coisas que a gente mesmo planejou. Então por isso que às vezes a gente fica frustrado com essa ideia, nossa, eu tenho pedido tanto, mas parece que Deus não atende os meus pedidos. A gente está pedindo coisas que são contrárias à nossa evolução espiritual, são contrárias ao nosso crescimento espiritual. Então essa prece do autoconhecimento, vamos lembrar sempre dessa historinha da onça, né? Uma imagem dessa assim, fala, você está pedindo para a onça sumir, a onça está na sua frente agradecendo a Deus. Então não, a gente pode pedir para a onça sumir, mas se ela não sumir, é porque ela tem um papel a cumprir. Aí a gente vai pedir a Deus, me ajuda a enxergar para que eu estou passando por isso, o que eu tenho que aprender, o que eu tenho que mudar em mim, e quando eu enxergo, aprendo e mudo, a onça vai embora, porque ela já cumpriu o papel dela. Então essa é a nossa reflexão na noite de hoje. Senti falta do seu esposo hoje aqui. Cadê ele? Ah, tá bom. E agradecer a todos vocês pela atenção, pelo carinho com que nos ouviram, pelas participações. Por isso que eu não te identifiquei aqui, que você sempre participa com uma resposta, eu não ouvi a sua voz. E os nossos votos de muita paz para todos. Obrigado.